Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, dia 18 de dezembro. E é com muita alegria que queremos assim juntos partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viver junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, esse evangelho de hoje, de Mateus, nos apresenta o mistério do nascimento de Jesus a partir do olhar de São José. Não é um texto de grandes discursos, mas de silêncio, um texto de obediência e de uma fé profunda. Neles aprendemos como Deus age na vida daqueles que confia. Então veja que Maria encontra-se grávida pela ação do Espírito Santo. Para José, um homem justo e fiel à lei, essa situação traz dor, traz confusão, traz sentimento. Um plano de Deus que ultrapassa o entendimento humano. Veja que ele não entende o que está acontecendo, mas também não quer expor Maria ao desprezo público. Então decide deixá-la em segredo. Meus irmãos, queridas irmãs, aqui vemos a grandeza de José. Antes mesmo de compreender o plano de Deus, ele age com misericórdia. Quantas vezes também, meus irmãos, queridas irmãs, nós enfrentamos situações que não entendemos, projeto que desenrolaram, sonho que parece contrariados. O Evangelho nos ensina que a fé não elimina as dúvidas, mas nos ajuda a não agir com dureza. Só repetindo e repetindo essa frase, o Evangelho nos ensina que a fé não elimina as dúvidas, mas nos ajuda a não agir com dureza. Portanto, Deus fala no silêncio e na escuta. É no sonho que o anjo do Senhor fala a José: não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Meus irmãos, queridas irmãs, o medo é o grande obstáculo da fé. O medo é o grande obstáculo da fé. O medo nos aprisiona. José precisava vencer o medo para acolher o plano de Deus. O silêncio de José não é omissão. O silêncio de José é escuta. Ele não questiona, não discute, não impõe condições. Ele apenas confia. Em um mundo barulhento, Deus continua falando aos corações que sabe silenciar para escutar. Veja que o Evangelho diz simplesmente: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, José obedece e assume a missão. Aqui está o coração da fé cristã: ouvir e colocar em prática. Meus irmãos, queridas irmãs, ao acolher Maria, José acolhe também Jesus. Ele se torna guardião do Redentor, se torna educador do Filho de Deus, se torna modelo de pai, esposo e trabalhador. Então sua grandeza está na obediência humilde e não nos holofotes, nos aplausos, no destaque. Mateus vai recordar a profecia de Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel.
que significa Deus conosco. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, em Jesus, Deus entra definitivamente na nossa história. Ele caminha conosco, Ele assume nossa fragilidade. E José é o primeiro a viver essa verdade. Deus está com ele mesmo na incerteza. Deus está com ele mesmo no sofrimento, mesmo no silêncio. Este evangelho, meus irmãos, queridas irmãs, nos convida a perguntar no íntimo do nosso coração: tenham confiado em Deus mesmo quando não entendem os seus caminhos? Tenham sido justo e misericordioso nas nossas decisões? Tenham coragem de acolher o projeto de Deus, mesmo quando Ele muda os nossos planos? Reflitamos isso, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje. Portanto, que São José nos ensina que a santidade se constrói na fidelidade cotidiana no nosso dia a dia. A fidelidade e a santidade se constrói na escuta silenciosa e na obediência confiante. Ele não falou palavras registradas na Sagrada Escritura, mas sua vida foi um sim permanente a Deus. Portanto, peçamos a intercessão de São José para que, como ele, saibamos acolher Jesus em nossa vida. Para como ele, sabemos acolher Jesus na nossa família e na nossa comunidade, nos tornando instrumento do Deus conosco, o Emmanuel, o Deus que caminha conosco. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.